Olá, seja bem-vindo ao seu curso de inglês online. Essa é a unidade número 11 e nela vamos aprender como fazer frases afirmativas em inglês em terceira pessoa, com he, she e it. Como eu fiz nas duas lições anteriores, eu comparei o presente com o passado e o futuro. Nessa lição que nós aprenderemos como formular frases em terceira pessoa no presente, eu também vou comparar o presente, terceira pessoa, com o passado e futuro. O passado e o futuro vai ser como nas lições anteriores, não tem mudança, ok? Então eu coloquei algumas frases aqui no passado para você perceber a diferença, ok? Então, por exemplo, nessa frase aqui, Did you listen to music? Você ouviu música? Então aqui está a pergunta, ok? E aqui a resposta. I listened to music, ok? Então, I listened to music. Perceba que tem um ED aqui, né? Então, esse verbo aqui ele está no passado. Por que eu coloquei aqui o verbo no passado? Porque não tem auxiliar na resposta afirmativa no presente e passado. Como não tem o auxiliar para determinar em que tempo a frase está, eu tenho que colocar o verbo aqui no passado. Ok? Então, did you listen to music? Você ouviu música. I listened to music. Eu ouvi música. Também não tem diferença aqui para a terceira pessoa. Então, no passado, não tem diferença para a terceira pessoa. Did he listen to music? Ele ouviu música. He listened to music. Ele ouviu música. Então, tem o ED aqui para indicar que o verbo está no passado. Tem o ED para indicar que o verbo está no passado e você percebe que não tem diferença para he listened para I listened, ok? To music. Então, as duas frases estão com o verbo aqui igualzinho, sem diferença para primeira e terceira pessoa em frases afirmativas, ok? Vamos ver aqui como que é no futuro. Então aqui dessa vez os exemplos com as frases no futuro. Então você percebe aqui que a frase está no futuro. Will you call me tomorrow? Você vai me ligar amanhã? Então aqui a frase interrogativa, aqui a frase afirmativa. I will call you tomorrow. Eu vou te ligar amanhã. Ok? Então aqui afirmativa e aqui pergunta. Aqui na terceira pessoa, will he call me tomorrow? Ele vai me ligar amanhã? Afirmativa agora, he will call me tomorrow. Ele vai me ligar amanhã. Então aqui afirmativa e aqui interrogativa. Percebam que o verbo aqui ele não tem mudança. Call me, é call aqui, ok? Outro exemplo, em terceira pessoa também. Will she call me tomorrow? Ela vai me ligar amanhã? She will call me tomorrow. Ela vai me ligar amanhã. Faltou ponto final aqui. Um ponto final. Ok. Percebam que em nenhuma dessas frases teve alteração do verbo. Nem nas afirmativas, nem nas frases interrogativas. Ok? Só que é o seguinte, na frase afirmativa no presente, tem uma mudança aqui para
terceira pessoa, para she e he, que nós vamos ver a seguir. Então, você viu nos exemplos anteriores que no passado e no futuro não tem diferença para conjugação de verbo em terceira pessoa do singular. Já no presente tem, ok? Nós vamos ver aqui nos exemplos a seguir. Então, por exemplo, se você ver aqui, percebam aqui que a frase está: Do you live in London? Você mora em Londres? Então, uma frase interrogativa, eu afirmo aqui dizendo I live in London. Eu moro em Londres. Ok? Até agora, nada de novidade. Mas, em terceira pessoa do singular, para começar, já na pergunta eu não uso do, eu uso does, como vocês viram aí na unidade 9. Então, does he live in London? Ele mora em Londres. Ele mora em Londres? Ok? Então, usei does ao invés de do. E na hora de afirmar aqui em terceira pessoa, eu uso um S aqui ao final do verbo. Ok? Coisa que eu não usei aqui em primeira pessoa. Então, essa mudança de S no final do verbo só acontece no presente afirmativo e terceira pessoa do singular. Então, para que eu utilize esse S no final do verbo, eu tenho que falar uma frase afirmativa em terceira pessoa do singular, ok? O que seria a terceira pessoa do singular? Ele ou ela, he ou she. A gente usa também com it, tá? Mas eu vou dar um exemplo logo a seguir aí pode ser he, she ou it, ok? Mas agora a gente só vai ver com he e she. Mas isso aqui só acontece em terceira pessoa do singular. O que seria a terceira pessoa? He ou she. Ok? Os exemplos com it a gente vai ver logo a seguir. Então, ao invés de eu falar he live, não, eu não falo he live, eu falo he lives. Ok? Na pergunta, não tem novidade. Does he live in London? Por que eu não acrescento S aqui? Porque o auxiliar está determinando o tempo da frase. Então, como o auxiliar já determinou o tempo dessa frase, se eu colocar um S aqui, a frase vai ficar redundante. Eu estou dizendo duas vezes na frase que ela está no presente. Então, eu não coloco S na pergunta. Na resposta, como eu não uso o auxiliar na resposta, eu tenho que dizer que essa frase está no presente e terceira pessoa. Então, eu falo he lives ao invés de he live. Ok? Então, acrescento um S aqui ao final do verbo quando a frase estiver em terceira pessoa do singular. Vamos ver aqui o próximo exemplo. Does she live in London? Ela mora em Londres? She lives in London. Ela mora em Londres. Observem aqui que tem o S no final do verbo, ok? Então, essa mudança só acontece no presente afirmativo em terceira pessoa do singular. Vamos ver agora alguns exemplos aí com he, she e it, ok? Então, agora exemplos com he, she e it, tá? Sempre comparando com os outros pronomes, para que fique mais fácil de você entender. Então, por exemplo, aqui, do you work every day? Você trabalha todos os dias? I work every day. Eu trabalho todos os dias. Ok? Então não houve mudança aqui, também não houve mudança aqui, na frase afirmativa. Ok? Então não houve
mudança na pergunta e nem na frase afirmativa. Aqui em terceira pessoa, já não é do, é does. Does he work every day? Ele trabalha todos os dias? Para afirmar, então aqui a pergunta, aqui a afirmação. He works every day. Percebam que aqui tem um S ao final do verbo, porque aqui é uma frase afirmativa em terceira pessoa do singular. Então a frase é afirmativa em terceira pessoa do singular. Por esse motivo tem o S ao final do verbo. Então a tradução: ele trabalha todos os dias. Próximo exemplo: ela trabalha todos os dias? Aqui a tradução: ela trabalha todos os dias? She works every day. Ela trabalha todos os dias. Então aqui a resposta: S ao final do verbo, porque é terceira pessoa do singular e é uma frase afirmativa. O outro exemplo, que não foi dado ainda com terceira pessoa, é Does it work? It também é terceira pessoa, que é isso, esse, este. Ok? Como no inglês não tem diferença de gênero para as coisas, então não tem, por exemplo, a mesa, o chão, a porta, o cabelo. Não tem essa diferença de gênero, é ou a, né? É mulher ou homem, é feminino ou masculino para coisas. Então, it é o usado aqui. Então, it pode ser este, esta, esse, essa, ok? Ou até ele e ela para coisas e animais. Por exemplo, o carro está sujo. O carro está sujo. Ele precisa ser lavado. Ele que eu estou dizendo é o carro. Então, no inglês, eu substituiria esse ele, né? Eu não usaria, por exemplo, he para o carro. Eu preciso usar it, porque eu estou falando de uma coisa que é o carro. O carro não tem gênero. Ele não é nem masculino, nem feminino. E outra coisa interessante aqui é o verbo work. Para pessoas, tá? Eu uso o verbo trabalhar, né? Eu traduzo aqui para o português como trabalhar. Para coisas, o equivalente no português é funcionar. Então, does it work? Isso funciona? It works. Isso funciona. Então, S ao final do verbo, porque é terceira pessoa do singular e é uma frase no presente. Então, é presente, é terceira pessoa do singular e é uma frase afirmativa. Então, tudo isso que nós vimos anteriormente tem algumas regras, ok? Então, nós acrescentamos aqui ES ao final dos verbos terminados em S, SH, CH e O. Ok? Seria, por exemplo, esses exemplos aqui, ó. Os primeiros exemplos. She watches TV in the evening. Ela assiste TV à noite. Então aqui, ó, o verbo termina em CH. Eu não acrescento S somente. Tá? Eu preciso acrescentar ES ao final desse verbo. O próximo exemplo aqui é terminado em O. Então, she goes to work every day. Eu acrescento ES ao final do verbo aqui. Então, o verbo termina em O. Eu acrescento ES. She goes to work every day. Esse verbo aqui ele termina em S. Eu acrescento ES também. Então, he passes exams easily.
ele passa nas provas facilmente. Esse verbo aqui ele termina em SH, então eu também acrescento ES ao final do verbo. He finishes work without getting tired. Ele termina o trabalho sem se cansar. Para os verbos terminados em Y, precedido de consoante, eu retiro o Y e acrescento IES. Então, nós retiramos o Y e acrescentamos IES. Por exemplo, esse aqui. He studies a lot. Ele estuda muito. Tá? Então, o verbo study, ele termina em Y, eu tiro o Y e acrescento IES. He tries to focus on job. Ele tenta focar no trabalho. Termina aqui terminado em IS, eu tiro o Y, na verdade ele termina em Y, eu retiro o Y e acrescento IES. He carries a lot of bags. Ele carrega muitas malas. O verbo carry termina em Y, eu retiro o Y, acrescento IES. Ok? Então, para os verbos terminados em Y, eu retiro o Y e acrescento IES. Ok? Para o verbo have, ok? Para o verbo have, eu uso has. Eu nunca vou usar haves, ok? Haves não existe. Então, eu falo I have a car, he has a car, she has a car, ok? We have a car, mas eu falo she e he. Para she e he, eu uso has. Qualquer outro verbo que não esteja dentro dessas três regras, é só acrescentar S ao final dele, ok? Então, se ele não termina em S, SH, CH e O, e não termina em Y, precedido de consoante, é só acrescentar S, ok? Desculpa, se não está nessa regra de S, SH, CH e O, se não é Y precedido de consoante e se não é o verbo have, é só acrescentar S ao final dele. Tá? Por que eu digo aqui, se não for Y precedido de consoante? Porque se vocês observarem aqui, ok? Study, ele termina com Y, mas é precedido aqui da consoante D. Tries, ele termina em Y, mas é precedido aqui da consoante R. He carries, ele termina em Y, mas é precedido aqui da consoante R. Se for, por exemplo, o verbo play, ok? Ele termina em Y, mas é precedido de vogal. Portanto, eu não falo plays, ok? Eu não coloco IES nele. Eu coloco apenas um S porque ele é precedido de vogal. A mesma coisa acontece com o verbo enjoy. Enjoy termina em Y, mas é precedido da vogal O. Então, eu acrescento apenas o S. Por que eu digo essa regra do Y precedido de consoante ou vogal? Olha só, o verbo study, ele termina em Y, ok? Mas é precedido
da consoante D. Então, ao invés de eu colocar aqui, ao invés de eu acrescentar apenas S ao final do verbo, eu tiro o Y e acrescento IES. Tries, ele é precedido aqui da consoante R, então eu tiro o Y e acrescento IES. Carry, a mesma coisa, então ele termina aqui em R, então eu tiro o Y e acrescento IES. Mas, por exemplo, o verbo play, ele é precedido aqui da vogal A, então não é consoante, então eu só acrescento S, eu não tiro o Y para acrescentar IES, para acrescentar IES, eu apenas acrescento um S ao final do verbo, porque ele é precedido de vogal. Mesma coisa com o verbo enjoy, ok? Enjoy, o verbo é precedido de uma vogal, portanto, eu somente acrescento S ao final do verbo. Para a lista dos outros vídeos do canal, eu sugiro aí que você acesse o nosso site cursodeinglesonline.com.br. Lá você tem a lista de todos os vídeos que nós temos aqui em nosso canal, ok? Acesse lá, cursodeinglesonline.com.br. Um grande abraço e até o próximo vídeo.